hoje nós estamos no nosso segundo dia do nosso projeto aqui juntas, né? 21 dias de gratidão, em conjunto com a leitura do nosso livro, do Clube do Livro, do nosso Clube Seja Luz, a felicidade onde não se espera. Hoje nós iremos abordar aqui um pouquinho do primeiro capítulo e já deixar aí um coração desejoso para o segundo capítulo, que é o capítulo mais extenso do livro, que eu acho que a gente vai demorar uns 3 dias aqui falando sobre o primeiro capítulo, porque eu também não quero me estender muito nos vídeos, para que todos consigam ler junto comigo aqui o entendimento que eu fiz no meu resumo deste capítulo, amém? Estamos aqui reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me guie, ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira de Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me oferece, bebe tu mesmo dos teus venenos. Amém. Aqui a palavra de Deus nós já lemos, né? Que é o Evangelho no capítulo aqui 5 de São Mateus, de 1 a 12, né? Finalizando aqui, alegrai-vos, exultai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguirão os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aqui hoje, a nossa prática de gratidão será, durante o decorrer deste dia, nós respirarmos fundo assim por 3 vezes, bem profundamente. E quando a gente terminar, isso é muito bom para o nosso cérebro, oxigena o nosso cérebro e acalma em todos os aspectos que você pode imaginar. Então faz muito bem para os nossos níveis aí, para os nossos hormônios, nós como mulheres. Então a gente precisa ter algo para recordar a gente. Nós vamos respirar 3 vezes profundamente. Pode ser contando até 5, eu puxo contando até 5, seguro 5 e solto 5, tá? Quando a gente terminar isso por 3 vezes, nós vamos agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. Amém? Graças a Deus, nós respiramos aqui, nós moramos em cidades, né, maravilhosas, e o nosso ar é limpo na medida do possível, da nossa realidade, é claro. Mas então nós vamos fazer isso várias vezes durante o dia de hoje. Aproveitar que hoje é domingo, dia do Senhor. Nós já estamos assim num dia mais tranquilo, então nós vamos aproveitar essa oportunidade. Amém? Então vamos lá para o capítulo 1 do livro, onde fica da página 11 até a página 25, tá? Do 11 a 25. Eu, assim, anotei muitas coisinhas aqui no meu livro, ele é bem rabiscadinho. Mas eu fui registrando aqui também, que isso também é um método, né, para que o nosso cérebro compreenda melhor. Não é só ler, né? Para mim, eu funciono assim, é anotar. Então, aí você veja aí o que mais ajuda você. Então, nessa introdução, a gente vai iniciar aqui pensando, por primeiro, em algumas frases populares, tá? Que a gente cresceu ouvindo essas frases e elas nos fizeram acreditar que viver assim não nos causaria nenhum problema. E aí você vai chegar na conclusão, assim como eu, que são muitos os problemas se você viver isso daqui, que é o que a gente viveu a vida inteira. Digo isso longe do autoconhecimento, longe da espiritualidade, longe daquilo que hoje a gente acredita, tá? É claro que para aquela época pode ser que serviu, mas não, a gente vai entender hoje claramente que não vai servir mais pra gente, tá bom? E as frases são assim: curte a vida, boba, você é nova, você tem muito tempo para viver. Quem disse? Alguém aqui sabe o tempo que nós temos? Se vai ser 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 60 anos, 100 anos? Quem disse aonde está aí a verdade dessa frase?
Curte a vida, você tem muito tempo pela frente. A gente não sabe. Eu posso, né, tá aqui hoje, amanhã, né? Eu tenho esse planejamento de 21 dias, mas é a única certeza que a gente não tem. Olha que frase falsa. Olha, só se vive uma vez, viu? Então, aproveita tudo que você tem para viver, porque só se vive uma vez. Eu acredito na vida eterna. Aí a gente, né? Se deu o prazer de gastar seu dinheiro, você trabalhou muito. Você trabalhou muito, Mayara. Você trabalha muito. Sabe, se dê os luxos, compra uma bolsa cara, você merece. Se dê o prazer. Você merece, você trabalha muito. Merece. Você merece um banho de loja, não é? Não, a gente não escuta isso. Ai, você merece comer tudo que você tem vontade. Sabe por quê? Já escutei muito. Eu, inclusive. Nossa, eu trabalhei muito. Eu mereço comer tudo isso aqui, ó. E mais um pouco. Até eu passar mal. O mundo vai dizer assim pra gente: imagina, não tem nada a ver isso aí que estão te falando. Seja feliz e use todo tipo de roupa que você quiser. Ninguém tem que determinar a roupa que você tem que usar. Você tem que ser feliz. Usa do jeito que você quiser. É o que é bonito é para ser mostrado. Então, mostre. Não tô nem aí pros outros, que os outros que se virem. Outra também, eu me casei para ser feliz. Eu me casei para ser feliz. Então, não tá me fazendo feliz? Bye bye. Gente, eu escutei isso, pessoas próximas, frequentadoras de igreja, entendeu? Frequentadoras de igreja. Então, cuidado. São falácias, né? O mundo diz: não leve desaforo para casa. Não leve, entendeu? Não leve desaforo para casa. O mundo diz: quem mandou você mexer comigo? Você mexeu comigo agora. Vingança. Relaxa. Relaxa, viu? Ninguém vai ficar sabendo. Ninguém vai ficar sabendo sobre isso aí. Então, você vai lá, faz escondido aquilo lá, sabe? Que ninguém vai ficar sabendo. O que os olhos não veem, o coração não vai sentir. E outra, essa eu escutei muito, assim, é um dito popular essa daqui, né? O que não mata engorda. Mas assim, a gente usava na minha infância para quando caía alguma coisa, ó, pra coisas bobas, né? Quando caía alguma coisa no chão, a gente pegava rapidinho, que não mata engorda. Mas as pessoas usam com outro sentido também, que eu sei. Tipo assim, come tudo que você quiser comer, tipo, que não te mata engorda. Entendeu? Então a gente cresceu escutando isso. Porém, todavia, contudo, as bem-aventuranças vai nos mostrar o contrário disso, tá? E a gente vai entender que o buraco é mais embaixo, tá? Porque a gente pode fazer isso aqui, a gente pode viver essa vida, tá? Até a gente já viveu essa vida. Mas assim, depois vem a ressaca moral. Quando você trai, um exemplo, né, uma traição de marido, de mulher, na hora é gostoso, mas depois vai vir a ressaca moral, entendeu? Quando eu como mais do que eu preciso, vem a ressaca moral. Quando eu me visto de uma forma assim, né, extravagante, eu fico feliz ali na hora, mas depois vem a ressaca moral. Quando eu fico sabendo que eu ajudei o outro a pecar, por exemplo, entendeu? Quando eu gasto, sabe, aquele negócio, tipo assim, eu trabalhei, eu tenho esse direito, eu vou dar esse luxo de dar o banho de loja. Depois, se você gastar mais do que você pode, se você gastar sem necessidade, vai vir a ressaca moral. Por isso que eu tô falando, você pode tudo, mas nem tudo lhe convém. Mas a gente pode, você pode. Quantas vezes eu já vivi essas frases, né? Poder você pode, mas a ressaca moral sempre vem. Isso vai, nós estamos falando para coisas básicas, mas isso é para as drogas, para o sexo desenfreado, né? Eles vão nos entorpecer ali na hora, mas no fundo, a gente pensar assim, artistas que faleceram, né? Tipo, riquíssimos, que faleceram de overdose, né? E tantas coisas a mais, né? Ali você pode ver, a pessoa tinha tudo.
Ela podia fazer tudo, mas nem tudo lhe convém, mas ela fazia tudo. Mas ela tá uma ânsia ali de preencher um buraco, gente. Tudo isso são ânsias. Tudo que é demais, até você ficar muito, 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 muito bitolado com as coisas da igreja. Até isso. Tudo que é demais é uma ânsia de preencher um vazio humano. Só que tem um detalhe: o coração. Olha que linda essa frase. Eu vi de quem é essa frase, mas eu não sei pronunciar o nome dele. Que ele é francês, mas eu vou só ler a frase, mas é uma frase que o coração humano tem um buraco do tamanho de Deus. Por isso, não nos contentaremos. A gente sempre vai querer mais, 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 mais. E as coisas temporais, elas não vão satisfazer, tá? Então, o nosso coração humano tem um buraco do tamanho de Deus. Por isso, nós temos essa responsabilidade. Gente, eu poderia ter desistido, sabe? Porque assim, eu entendi o conhecimento, nossa, explodiu a minha mente, né? Mas assim, aquilo que chega até nós temos a responsabilidade de passar para os nossos amigos, para as pessoas que nós amamos. E eu sempre falei para Nossa Senhora, esse vídeo vai chegar em quem tiver que chegar, eu não vou ficar atormentando as pessoas para que elas me sigam, né? Porque assim, esse vídeo é muito singelo, é muito simples, às vezes eu falo coisas erradas, às vezes eu me confundo aqui, mas aquele conhecimento que chegou, eu não sou profissional, né? Aquele pouco conhecimento que chegou até mim, eu tenho o compromisso, sabe? De falar para o mundo, essa luz não pode ficar embaixo de uma mesa, que nem aqui, ó, não pode ficar embaixo de uma mesa. Essa luz que acendeu a minha vida, né? Ela precisa ser colocada num candeeiro e ela precisa ser iluminada, né? Para o mundo ouvir. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre Jack Philip, tá? Ele, que é o autor do livro, ele é um padre. Ele tem vários livros, eu não li outros, porque essa indicação foi do clube do livro que eu faço parte. Que a Ana, né, que é a responsável do nosso clube, ela falou assim, façam mini clubinhos do livro, né? Só que assim, a gente já tinha o nosso clube, e aí eu falei assim, a gente precisa falar desse livro no nosso clube. E aí, esse autor, né, ele nasceu em 1947, na França, e ele participa dessa comunidade chamada Beatitudes. Por isso, ele tem um carinho especial pelas bem-aventuranças, tá? Porque faz parte do carisma dessa comunidade. E ele fala aqui no livro que no começo, né, na vida sacerdotal, da vida comunitária dele, ele teve dificuldade de compreender as bem-aventuranças. Então, gente, quem somos nós? Normal a gente ter essa dificuldade, entendeu? E aqui nós vamos falar sobre a capa, que é o símbolo da comunidade dele. Eu vou deixar aqui pertinho, para você ver enquanto eu falo, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo da editora Quadrante. Ela editou os livros dele, né? E todos os livros deles têm esse símbolo, que é o leão. Se você ver aí, dá pra ver que tem um leão. Um leão, que é o leão de Judá, que simboliza Cristo ressuscitado, sua majestade e sua força, tá? E aí tem o cordeiro, que simboliza o cordeiro imolado, o sacrifício de Cristo, certo? Na cruz, que significa mansidão e a sua infinita misericórdia. E aí tem um peixe, que é a figura de Jesus o Salvador. É um acrônimo, né, em grego, que significa Istes, tá? E aí tem uma bandeira, que é a cruz e estandartes aí, que mostra que o leão e o cordeiro, as hastes e a cruz, né, é uma arte sacra, tá? Que significa a força do leão se dá através da entrega do cordeiro imolado. Olha que lindo! E através da entrega do cordeiro, né? Então é um mistério, né, da nossa fé, que está aqui nessa capa, que lindo, né? E ele traz os ensinamentos de Santa Teresa d'Ávila, Santo Agostinho, São João da Cruz. Então, gente, é uma preciosidade. Sabe o que ele fez aqui? Todos esses místicos que falam assim lindamente, que muitas vezes nos dificulta a interpretação, a gente precisa de alguém interpretar pra gente, ele fez e colocou aqui, certo? É a linguagem dele, uma linguagem atual. Então, gente, vale muito a pena para nós, meros mortais, tá? É claro que se você ler Santa Teresa d'Ávila e suas moradas, é necessário, você precisa ler.
né? São João da Cruz, Santo Agostinho, a gente precisa ler. Mas eu comprei um livro de Santo Agostinho, de uma indicação de uma doutora, ela é católica, ela é doutora. Esqueci o nome do livro de Santo Agostinho. Muito lindo o livro. Mas, gente, eu precisei ler umas 3 vezes para entender algumas coisas ali. E ainda teve coisas que eu tive que pedir ajuda para ela. Que ela é professora de história, historiadora, mestre, doutora. Então, sabe, eu precisei de muita, muita ajuda. E ainda tem coisas ali que eu precisaria permanecer. Então, essa leitura é muito, muito, muito simples. Você só precisa ler, né? E aqui eu tô ajudando você, que, como para mim essa leitura caiu assim nos meus braços, eu tô jogando no seu também. Então, esse autor, né, esse padre, ele é diretor espiritual, então lá na missão dele, naquilo que ele trabalha, ele ajuda as pessoas que estão em crises existenciais, né, entender pessoas que estão com muito estresse, muito estressadas na vida. Aí eu falei assim, meu Deus, né, olha que bênção, ele ajuda pessoas como eu e como você, que têm assim indagações, que passam por coisas estressantes no nosso dia a dia, né, a gente não está aposentado ainda. Né? A gente ainda. E mesmo no aposentado, gente. Eu tenho amigas aposentadas, a vida continua acontecendo. E é uma luta diária, né? Para combater a nossa carne, né? Então, ele fala aqui que essas bem-aventuranças é como se fosse assim, uma estrada, um caminho moral e espiritual de perfeição, cuja alma é o amor. Tá bom? Certo? Então, a bem-aventuranças é uma estrada, um caminho para a gente seguir. São promessas de vida eterna, com as bem-aventuranças irão fazer uma transformação no coração humano. E nós vamos entender o real significado, né? Que é a plenitude de viver bem. Então a gente vai pensar assim, primeiro eu tenho que colocar aqui para vocês que ele fala aqui no livro, tá? Resumindo o livro, essa parte, esse primeiro capítulo. Ele fala assim, a porta é estreita, é uma passagem bíblica, mas agora a gente vai entender que a porta é estreita mesmo. A porta para entrar no céu é estreita mesmo, sabe por quê? Se a gente for olhar, aqui ele explica tudo isso, tá? Se a gente for olhar os 10 mandamentos, não matar, não roubar, não cobiçar, não, são cumprimentos de leis, certo? Então eu posso falar para você, eu não mato, eu não roubo, né? Aí depois que a gente fez o livro lá dos Deuses Feridos e os 21 dias de jejum de Daniel, quem estava aqui comigo vai lembrar. A gente entendeu que não matar não é matar uma pessoa somente, né? O Frei Gilson tem uma live inteirinha sobre isso para nos ajudar na nossa confissão. É quando eu mato a boa fama de uma pessoa, certo? Para o meu vizinho, a minha colega, para o meu vizinho, ela é maravilhosa. Só que comigo, ela fez uma coisa muito feia comigo. Aí eu vou no meu vizinho e falo mal da minha colega. Nossa, eu falo a verdade, nossa, ela fez isso comigo, nossa. Aí meu vizinho, meu Deus, eu não sabia que ela era assim, porque ela é tão simpática comigo. E ela fez isso com você. Pequei. Os 10 mandamentos ali, eu também pequei. Em outros níveis, obviamente, mas eu também pequei. Então, a gente entende que os 10 mandamentos são leis que a gente vai cumprir ou não. Tudo bem? Só que agora, no Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, Jesus veio e falou que não é sobre cumprir leis, não cobiçar, não roubar, não matar. Não é, tô indo nos domingos, eu frequento a missa, eu participo do sacramento. Não é só isso. Então, por isso, agora a gente vai ter certeza que a porta é estreita mesmo. Agora a gente vai ter certeza. Por quê? As novas leis, que são as bem-aventuranças, exigem uma verdade, exigem uma pureza, uma sinceridade, diz respeito à profundidade do nosso coração humano. Então é super difícil, gente, ser manso e humilde de coração. Agora fala pra mim, ser pobre de espírito é muito difícil, porque é algo do nosso coração, não é sobre eu cumprir leis mais. Venci? Não, lógico, mas eu tô ali lutando contra as leis. Beleza, agora é sobre o nosso coração, filho. Por isso que a gente agora vai entender verdadeiramente que a porta é estreita de verdade. É uma verdadeira batalha contra as nossas tendências humanas.
Então, Jesus, se a gente for pensar aqui, Jesus nos deu a faca e o queijo, certo? A palavra, lembra que São João falou que se ele fosse escrever tudo o que ele aprendeu com Jesus, nos anos que ele ficou com Jesus, não caberia em todos os livros do mundo inteiro? Não caberia. E Deus escolheu apenas essas palavras aqui, tá? Então, nós temos as palavras de Jesus, certo? O Antigo e o Novo Testamento, as palavras de Jesus. Então, nós temos a palavra, nós temos o próprio exemplo, certo? Então, aqui no livro, é linda essa parte, que ele fala assim, nesse capítulo que eu tô falando, né? Jesus, olha só que lindo, Jesus é bem consciente dos limites humanos e dos defeitos dos seus discípulos, as quais os relatos no Evangelho não tentam diminuir, muito pelo contrário. Ele não hesita em afirmar sem o testemunho de sua própria vida, de sua existência, certo? Então, o próprio Jesus, ele sabe o quanto é difícil, ele tem consciência, por isso ele deu o próprio exemplo, não só aqui na cruz, mas na sua vida. Mas se a gente for olhar aqui no Calvário da Cruz, tá aqui no livro, na página 16, ele fala assim, no Calvário da Cruz, Jesus esteve absolutamente pobre, aflito, manso, faminto, sedento de justiça, misericordioso, puro de coração, pacífico, perseguido pela justiça, praticando a perfeição de cada uma das bem-aventuranças. Só nesse momento aqui, ele mostrou, é de emocionar, né? É de arrepiar, não tem como não se emocionar. Aqui, né, no próprio Calvário da Cruz, ele viveu as bem-aventuranças em sua plenitude, certo? Não tem como você falar que você não vai se emocionar com isso. Não tem. Então, ele nos deu a palavra, o seu exemplo. E, gente, por isso que assim, a gente tem a faca e o queijo na mão, mas a gente precisa de luzes. Por isso que nós estamos aqui, colocando luzes em nós. Porque nós temos a faca e o queijo na mão, mas a gente precisa dessas luzes. Por isso esses livros, gente. Por isso que eu amo tanto ler livros edificantes. Por isso eu amo tanto o nosso Clube do Livro, Seja Luz, que começou por leituras edificantes. A gente precisa pegar no braço uma da outra, tá? Porque assim, é muito bom. E além disso, ele nos deu o Espírito Santo santificador, né? Quando nos batizamos, ele já está trabalhando na nossa santificação. Isso não é lindo? Nós somos batizados. Ali recebemos o Espírito Santo santificador, vai nos santificar. Então, é uma ação. Aí ele coloca aqui, eu até anotei para falar para vocês, que ele traz a ação trinitária. Onde eu anotei aqui? Aqui, ó. É importante ressaltar a presença do mistério trinitário do Evangelho nas bem-aventuranças. Antes de dizer respeito à conduta humana, ele é, antes de tudo, a revelação mais profunda, inesperada e surpreendente do mistério mesmo de Deus. Então, as bem-aventuranças não são apenas um mapa de vida cristã, elas são o segredo do coração do próprio Jesus. Então, nós temos sim os sacramentos da Santa Igreja, né? E nós temos ali, ó, gente, se você não se emocionar, tá aí, não tem como. Eu me emociono demais só de pensar. Hoje, domingo, dia do Senhor, nós somos na Santa Missa, né? E aí, por isso que eu me atrasei um pouco o vídeo hoje, uma loucura. E Jesus ali na Eucaristia, né? Jesus é o próprio bem-aventurado, certo? E eu tenho acesso a comungar o próprio bem-aventurado, tá? Isso é de uma grandiosidade que não tem explicação, né? Eu tenho acesso a comungar o próprio bem-aventurado dentro de mim. Agora eu fico pensando, por que a gente se contenta com tão pouco, né? Quando a gente está nas coisas do mundo, no pecado, na falta de comunhão, né? No sacramento da confissão, né?
tem uma pessoa, né, que ela deseja muito, 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 muito comungar. Diz ela que ela deseja muito comungar, ela tá no processo de conversão dela. E aí é uma coisa tão simples que ela precisa ali, né? E é claro que a gente vive fazendo comunhões em pecado, obviamente, mas eu digo assim, o básico, sabe? A gente não sou digno, Senhor, eu não sou digna, mas o básico. E aí ela fala, aí eu falo assim, nossa, tá tão simples de resolver, você vai conseguir. Pede essa graça para Deus, né? E às vezes é resolvido, gente, com o simples sacramento do matrimônio, né? É tão simples. No caso dela é esse. E é justo que muito custe, porque às vezes para a pessoa vai custar muito, mas é justo que muito custa aquilo que muito vale. Santa Teresa já falou isso pra gente. É justo, sabe? Sabe por quê? Somente Ele é capaz de nos conceder a verdadeira inteligência para a gente entender as bem-aventuranças e vai nos dar a força para aplicar em nossa vida. Então, o livro aqui tem uma frase assim, ó, na página 22, eu acho, se não me engano, que eu anotei aqui, ó. O Espírito Santo nos concede a verdadeira inteligência e também a força para concretizá-la. Eu acho isso muito lindo, porque assim, eu não vou conseguir pelas minhas forças. Sempre a gente passa, né? Não sou só eu, você também deve passar por isso. Situações que você fala assim, nossa, eu tenho vontade de falar tanta coisa aqui para essa pessoa. Como a gente percebe que a pessoa está buscando esse Espírito Santo? Quando ela passa por situações, você percebe, tô falando de si mesmo, eu percebo. Eu passo situações e eu consigo ultrapassar os meus desejos humanos para ser, por exemplo, manso e humilde de coração. Com aquele que, aos olhos do mundo, aos meus olhos também humano, aquela pessoa não merece nem o meu bom dia. Ah, você tá sendo. Não, gente. Humanamente, aquela pessoa não merece nem o meu bom dia. Ah, mas aquela pessoa é boa. Tudo bem, comigo ela só me maltrata, gospe na minha cara, me humilha. Nananana. Mas olha só como os desígnios de Deus são perfeitos. Aquela pessoa, se não é uma bênção na minha vida, aquela pessoa está me ajudando, de certa forma, a aprender a ser manso e humilde de coração. Então eu tenho, no fundo, que, no meu coração, agradecer por aquela pessoa, pela vida daquela pessoa, porque ela está me dando oportunidade de ser mansa e humilde de coração. Porque se eu não viver experiências para eu verdadeiramente lutar contra a minha carne, eu nunca vou saber se eu sou mansa e humilde de coração. Concorda? Eu vou achar que eu sou ótima. Mas na hora do vamos ver, aí eu nunca passei por experiência, não tem como dizer. Claro, gente, são fases que a gente vive, nem sempre. Mas aqui é um caminho de perfeição, tá? Porque assim, não adianta eu ler esse livro aqui e ler a palavra de Deus com o meu intelecto humano, né? Com a minha inteligência humana. Ah, eu consigo entender, eu consigo interpretar esse livro, eu faço aqui esse resumo aqui, eu tenho essa facilidade, mas não adianta nada. Não adianta nada. Eu preciso ler e entender, porque assim, ó, nossa, eu sei que faz muito sentido eu ser mansa e humilde de coração. Eu sei, você também não sabe? Esse é o nosso intelecto humano. A gente sabe o que é certo e errado. Eu sei que faz muito sentido eu chorar pelos meus pecados. Eu sei que faz muito sentido eu ser pura de coração. Eu sei que faz muito sentido. Mas como eu vou colocar isso em prática? Não adianta ser com o meu intelecto humano. Eu preciso o Espírito Santo que nos dará essa força. Então eu peço. Eu lembro que no final do ano passado eu passei por uma situação assim muito grave mesmo. E aí eu não consegui, né, naquele momento. E aí eu passei aquele dia inteiro clamando ao Espírito Santo. Gente, eu cheguei a me jogar no chão, pra você ter uma noção. E eu clamei, Espírito Santo, eu não dou conta mais disso, dessa situação aqui. Me ajuda. Aí, gente, não tem por que eu mentir pra vocês. Eu fui dormir muito
difícil naquele dia, tomei um chá, um calmante, tive que tomar um calmante. Mas o meu calmante é um chá, tá? Graças a Deus, né? E aí eu tomei esse chá, consegui dormir. Eu fui acordada 3h30, 4 horas da manhã, com uma chuva muito, 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 muito forte, que eu nunca tinha visto na minha vida. E as pessoas que me conhecem sabem, eu durmo de apagar, eu não acordo. Pode cair o mundo, eu não acordo. Nesse dia eu acordei. E aí veio assim, meu anjo da guarda falou assim, vai lá fora e tira a roupa no varal. Não tinha roupa no varal. Eu corri pra tirar a roupa no varal. Olha que loucura. Um trovão, chuvão. Tipo assim, parecia um dilúvio. Aí eu fui lá, né? Aí nisso que eu fui lá, não tinha roupa no varal. Mas aí eu sentei assim, e aí eu comecei a chorar e o Espírito Santo falou assim no meu coração, tá vendo como eu me emociono porque é assim que Deus age comigo. E aí você pode também compartilhar como ele age com você. Falou assim no meu coração, tá vendo essa chuva que tá limpando e o terreno tava meio sujo, que a gente tinha ido viajar, tava muito tempo fora. E quando a gente voltou, o chão tava sujo. Tá vendo essa chuva que limpa tudo? Tá limpando tudo aqui? É assim que eu faço no seu coração. Você não é capaz, mas eu consigo limpar tudo isso que você está sentindo no seu coração. Me deixa limpar. Me deixa limpar que eu limpo tudo. Assim como a chuva vem e leva tudo embora, é assim que eu faço com você. Eu venho e vou limpar tudo e vou levar tudo embora. Gente, sem mentira nenhuma. Eu achei que eu não fosse conseguir acordar no outro dia de tão mal que eu estava. Minha cabeça parecia que explodir. Meu peito parecia que ia sair. Eu nunca me esqueço disso, né? E aí, quando eu acordei leve, limpa, como se eu tivesse a água da chuva, levou tudo embora. E assim Deus fez nova todas as coisas. Então, o que ficou claro? Já tinha conhecido esse livro, eu já tinha começado a ler esse livro, e eu falei assim, como que funciona isso? O meu intelecto, Maiarinha, incapaz. Mas o Espírito Santo, ele vai nos conceder a verdadeira inteligência e ele vai nos dar a força pra gente conseguir. E aí, gente, acabou, passou essa história, passou. E quando alguém vier nos xingar, vier brigar conosco, o Espírito Santo vai nos conceder essa força de leão. Porque, gente, é uma força de leão. Não é uma força humana capaz, não existe uma força humana capaz de suportar uma dor e um sofrimento. Não existe. Você pode ser o cara mais bombado do mundo, não é a força humana, é a força do leão de Judá, entendeu? Para que vai dar essa nos inteligência e não os nossos sentidos humanos. E tá tudo bem, Deus nos fez assim, ele sabia da nossa. Tá escrito aqui, ó, o Jacques Felipe falou, ele sabe que nós não somos capazes, certo? Ele tem essa consciência. Então, as bem-aventuranças é um caminho de maturidade humana, certo? Tudo isso que eu tô falando para vocês é sobre uma maturidade que a gente tem que ter e clamar, pedir o Espírito Santo. Por isso que eu sempre vou começar pedindo o Espírito Santo. Porque ele que vai nos santificar, não sou eu, não sou você, não é o padre, não é a igreja. Muitas pessoas, nesse dia eu escutei, só a minha igreja vai te fazer ser santa, se santificar, você deixar de ser pecadora como você é, Maiarinha. Aí eu fiquei refletindo, será? A gente ainda cai nas falácias do mundo. Não, gente, não é a pessoa humana, não é a igreja. É somente um desejo no nosso coração e um clamor sincero pelo Espírito Santo, pela ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo que vai nos santificar. Se eu fosse uma pessoa elevada, eu não precisaria nem ir na igreja, entende? Porque antigamente, gente, não tinha. As pessoas se santificavam olhando a natureza, louvando a Deus através do sol, louvando a Deus através da plantação, do plantar, do colher, do ser honesto, de amar uns aos outros. As pessoas se santificavam assim. Elas não precisariam, não tinha, não é que não precisava, não tinha o templo para elas irem. Gente, as pessoas que moram em lugares muito, muito distantes, elas não podem ser santas,
porque elas não frequentam a igreja? Vamos parar com isso, gente, são falácias. É claro que a Santa Igreja, ela nos ajuda. Olha aqui, é um padre que está nos ajudando. Ele está nos ajudando. E não vai servir de nada se eu não buscar o meu coração, que muito, muito, muito me custa. Muito, muito vai nos custar. Então, as bem-aventuranças não são apenas uma revelação profunda do mistério de Deus. Pode-se dizer que são também um tratado completo de vida espiritual. Elas nos indicam aquilo que somos chamados enquanto cristãos, aquilo que de fato significa viver o Evangelho. São a descrição da verdadeira maturidade humana e espiritual. Retratada de Cristo consiste no retrato do cristão adulto em Cristo, livre do Espírito, Filho do Pai. Descreve para nós a realização mais acabada da existência humana. Não um caminho de humanização, mas também um caminho de fecundidade, indicando-nos como dar fruto que perdure, como comunicar o amor em torno de nós, como engendrar o outro para uma vida verdadeira. É uma coerência e unidade. As bem-aventuranças formam um conjunto extremamente coerente. Quando queremos nos aprofundar, somos constantemente remetidos a outras, como veremos e meditaremos cada uma delas, as 8. Não podemos viver verdadeiramente nenhuma delas se também não vivermos todas as outras. Não é possível separá-las. Elas formam um todo indissolúvel, ok? Não existe uma sem a outra. Não dá para eu ser pura de coração se eu não for pobre de espírito. Não dá para eu ser manso e humilde se eu não for pacífico. Se eu não tiver sede e fome de justiça, certo? Gente, olha, é de uma preciosidade. E aí, tem um pouquinho mais, tem muita coisa. Olha lá, já de novo me atrapalhei aqui com o tempo. Como tem 21 dias, eu vou ter que separar de pedacinho em pedacinho. Olha que lindo! Santa Teresa de Lisieux. O único bem consiste em amar a Deus de todo o coração e ser pobre de espírito aqui na terra. Experimentamos grande paz em sermos absolutamente pobres, em contar só com Deus. Não tenha medo, quanto mais pobre você for, mais Jesus a amará. Vocês sabem, a gente fez aqui Santa Teresinha, né? 9 dias com Santa Teresinha. Ela mostra esse caminho da pequena via, então ela é nosso norte também, para ser pobre de espírito, né? Ela fala muito sobre isso, entre outros santos, né? Mas olhar para a pequenez de Santa Teresinha nos ensina muito a pobreza de espírito. Amém? Então, espero que essa leitura da introdução desse livro tenha chamado você assim, meu Deus. Foi assim que fez comigo, tá? Meu Deus, meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Essa é uma das passagens mais fortes, né? Meu Senhor e meu Deus. Eu creio, mas aumentai a minha fé. Essa ladainha que a gente tem que falar. E é isso. É a gente entender que é o Espírito Santo. Ó, nós temos a palavra, nós temos o exemplo de Jesus, a sua santa mãe intercessora de cada um de nós, aquela escolhida, não tem como ser qualquer uma, não tem como ser só mais uma. E nós temos o seu Santo Espírito Santo santificador, que é ele que vai nos ajudar, certo? Não é a intelectualidade humana da Maiara, da Maria, do João, da Ana, não é. Eu sei porque durante tempos eu tentei. E eu só tentei de forma intelectualmente, entendendo a humanidade de forma humana. Gente, a minha vida inteira eu sofri muito, porque eu fiquei nisso, tentando explicar e entender a humanidade das coisas. Não, gente, a gente não é capaz disso. Não temos essa força. Apenas diante do intelecto não somos capazes. O Espírito Santo que nos dará essa força do leão de Judá. Lembra? O leão de Judá que tem aqui na capa do livro é a majestade de Jesus ressuscitado, a sua força, a sua onipotência, apenas com
o Espírito Santo santificador. Amém? É isso que eu gostaria que ficasse de tudo isso que eu não consigo reduzir. Gostaria muito, se Deus quiser, amanhã eu hei de conseguir. Orem por mim, eu preciso de muita oração para conseguir que o Espírito Santo me dê mais essa graça. E aí nós vamos agora para a nossa oração da gratidão. Oração da gratidão, na página 61 do livro do Padre Bruno. A gratidão gera milagres na nossa vida. Obrigada, Senhor, por vossa presença constante ao meu lado. Vós sois a força no momento da fraqueza e a alegria no momento da tristeza. Vós sois a paz na tribulação e na angústia, eis a rocha que alicerça meus projetos, e o embalo harmonioso que acalma nas noites de inquietação. Vós sois a luz que ilumina meu caminho e a alegria que me faz caminhar. Vós envolveste toda a minha vida e estáis presente a cada momento que vacilo. Quando caio, me levantas. Quando me decepciono, me animas. Quando sinto medo, me fortalece. Em vós confio plenamente e a todo momento rendo graças pelas bênçãos e maravilhas que realizastes a cada novo dia. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sabe por que nós clamamos? Rogai por nós, pecadores. Porque ela é o exemplo de perfeição, de agradável a Deus. Então, por isso nós falamos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Por isso nós clamamos a intercessão da Santa Mãe de Deus. Mais nada, nós sabemos quem é o bem-aventurado, nós sabemos aquele que é o santificador, que é a ação trinitária. Deus Pai, Filho e o Espírito Santo. Nós sabemos, nós temos plena convicção disso. Mas nós sabemos que temos um exemplo perfeito de ação da Santíssima Trindade, né? Sobre ela. Nós não queremos isso? A ação de Deus sobre nós, Pai, Filho e Espírito Santificador. Nós temos uma pessoa como exemplo de que viveu essa ação trinitária na sua vida. Amém? Estamos aqui, sempre estaremos reunidos em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um beijo. Até amanhã, se Deus quiser. Eu parei 15 minutinhos. Salve Maria Imaculada. Tchau, tchau.